Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Meu nome é Renata e eu terei a honra de acompanhá-los na palestra desta noite, que é sobre o Evangelho no Lar. Para este tema temos por base todo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez que é sobre ele que fazemos a nossa leitura e nosso Evangelho no Lar. Mas usamos especialmente para esta explicação, e que é uma prece também, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, itens 1 a 13, e no Livro dos Espíritos, as perguntas 658 e 659. E o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é a prática da prece com dia e hora marcada nos nossos lares. E não só da prece, mas também da leitura de um trecho do Evangelho. Vou explicar com mais detalhes. Você e sua família escolhem, elegem, um dia da semana e um horário para fazer a leitura do Evangelho. Estando todos reunidos, virtualmente ou presencialmente, naquele dia e naquela hora, é escolhido entre os participantes dessa reunião aquele que fará uma prece, simples e espontânea, sabe? Daquele jeitinho que a gente aprendeu na terça-feira passada. E nesse momento nós pedimos que Jesus, nossos anjos da guarda, a equipe do Evangelho do Lar, nos protejam e nos amparem para começarmos a leitura do Evangelho. É feita a leitura de um trecho do Evangelho em voz alta e depois dizemos o que entendemos sobre esse trecho lido, em voz alta também. A prece inicial, a leitura do Evangelho e a conversa, quando nós dizemos o que nós entendemos sobre o que foi lido, não precisa durar mais do que 15 minutos. Os presentes da reunião, as pessoas que estiverem presentes, são conduzidas mais uma vez por uma pessoa escolhida pelo grupo naquele dia, e essa pessoa pedirá a Deus, a Jesus ou a espiritualidade superior que sentir mais à vontade em favor da harmonia daquele lar, dos familiares, e emanando vibrações positivas de muito amor pela paz entre todos os povos e para quem mais se desejar. Como dissemos, essa prática deve ser feita uma vez por semana em um horário específico dentro da nossa casa. E o objetivo principal de fazer o Evangelho no Lar é a comunhão familiar à luz dos ensinamentos de Jesus. Como vimos na palestra da semana passada, a prece é uma forma de conversarmos com Deus ou com o que entendemos de divino. Pois bem, quando fazemos a leitura do Evangelho, podemos entender que são as ideias de Jesus, uma conversa que Jesus teria conosco, explicando algo. É uma cartilha de consulta. Por isso, separar alguns minutinhos de um dia só na semana para fazer essa leitura dessa passagem do Evangelho é uma ótima prática. Às vezes, nós somos os únicos a fazer o Evangelho no lar. E tudo bem. Devemos, de qualquer forma, seguir o que foi dito antes. Fazer a leitura do trecho em voz alta, faz a prece primeiro, faz a leitura do trecho em voz alta. A gente diz o que a gente entendeu, mesmo estando sozinho, pois minimamente estaremos nós e o nosso anjo da guarda, E falando em voz alta, nos ouvimos e a probabilidade de entendermos melhor algo que foi lido ainda é maior. Ou seja, podemos fazer o Evangelho sozinhos sim, sozinhos com o nosso anjo da guarda, mas se conseguirmos reunir a família, imagine que maravilha será. Claro que cada componente da família certamente terá seus momentos de íntima comunhão com Deus, com Jesus, com seu anjo da guarda, mas essa oração em conjunto, ela tem uma importância muito especial, porque nós conseguimos pensar de forma coletiva. E é nesse ponto que gostaríamos de lembrar que o Evangelho no Lar é uma reunião simples e a maior preocupação é o benefício de todos. É uma ajuda para que nós possamos nos ligar com Jesus conjuntamente. É um momento de confraternização da família, de união, de alegria
e de bem-estar. Daí a importância de se conversar sobre o tema evangélico escolhido, permitindo que cada um exponha suas ideias, mantendo um diálogo esclarecedor e harmonia na família. E é importante ressaltar que é uma conversa, porque cada um pode entender de um jeito o que foi lido. Podem existir várias reflexões partindo de um mesmo ponto. E nem sempre nós entenderemos a mesma coisa da mesma forma. Às vezes, um ponto que é muito importante para uns não é tão importante para o outro, não é mesmo? Então, a observação é para que deixemos todos falar. Todos que quiserem, claro, né? Não há uma imposição que todos aqueles que estiverem participando do Evangelho devem falar, mas todos que quiserem podem colocar o seu entendimento sobre o que foi lido. Claro que sempre quando vamos interpretar um texto que foi inspirado, trazido por Jesus, que está no Evangelho, será uma expressão do bem e do amor, porque é isso que Jesus nos ensinou. Vamos observar que com a prática da leitura do Evangelho, muitas das nossas aflições, muito do que nos ocorre no dia a dia, está lá descrito. E os ensinamentos de Jesus, que estão lá descritos, também nos trazem sugestões para ultrapassarmos aqueles obstáculos. O ambiente do nosso lar vai se formando fraterno, amigo e descontraído. Aos poucos, vai revigorando de forma saudável todos os participantes, ajudando a todos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, sempre direcionando para o bem e nos fortalecendo enquanto família. E como a família se mostrou absolutamente importante nessa época que estamos há praticamente 1 ano e meio em casa, não é mesmo? Que importante é termos essa comunhão e essa proteção do nosso lar. Mateus escreveu em um dos seus evangelhos que Jesus lhe disse que onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Quando fizermos o evangelho no lar, imaginemos Jesus entrando pela porta dos nossos lares e abençoando a cada um que lá estiver. Há um livro chamado Os Mensageiros, que ele foi foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado por André Luiz. E ele traz assim: toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno do nosso lar. Nesse mesmo livro, Os Mensageiros, André Luiz nos diz que, quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, nós isolamos o lar da atmosfera da crosta. E somente entra no nosso lar, nesse ambiente, quem for autorizado. Então nós ficaremos muito guardados. Podemos entender que cada vez que fazemos o Evangelho no lar, colocamos mais um tijolinho de luz nas nossas casas, mantendo-a protegida e amparada. E não só o nosso lar se beneficia. Há um outro livro que chama, acho que é Mestre do Amor, que foi psicografado por Divaldo Franco, que foi ditado pela Joana de Ângeles, que diz que a casa que ora beneficia a rua inteira e que num prédio, um único apartamento em que haja evangelho no lar é capaz de iluminar todo o edifício. Hoje, eu gostaria de finalizar com uma historinha, mas essa história é uma história verdadeira
do primeiro Evangelho no Lar. Está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier também. E fala sobre, o capítulo 1 e 2, o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversa que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos de pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará a enxada, o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, não tem como aperfeiçoar uma peça bruta. Jesus então se cala por alguns instantes e diz: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira, como que nós podemos esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar ao irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar ao outro? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, pois eles estavam na casa da sogra de Pedro, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, vamos acender aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma nova luz. A sua mesa é o lar do seu pão. Nela você recebe a todos e o alimento para cada dia. Por que então não devemos instalar ao redor dela uma sementeira de felicidade e de paz na conversação e no pensamento? O Pai nos dá o trigo para o celeiro através do solo, nos envia a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre com os olhos humildes e lúcidos e, como se não encontrasse palavras adequadas, murmurou: Seja feito como deseja, Senhor. Então Jesus convidou todos os familiares do apóstolo para sentarem à mesa e começou uma palestra edificante e uma meditação elevada sobre os escritos que abriu, e o primeiro culto no lar cristão se deu. Agora vamos aquietando novamente os nossos corações, o nosso pensamento, relaxando o nosso corpo, unindo os nossos melhores sentimentos e transformando em vibrações de amor. Vibremos pelo bem universal, pela paz entre todos os povos, para a difusão do Evangelho no mundo, para auxílio a todos os enfermos, aos encarcerados, aos descrentes, para ajuda a todas as casas assistenciais,
asilos, creches, orfanatos. Vibremos muito amor a todos os hospitais e todos aqueles que trabalham nos hospitais, desde as pessoas da segurança, limpeza, atendimento, a todos os profissionais de saúde, pois todos estão sendo muito demandados. Vibremos muito amor por todos aqueles que estiverem em uma situação de rua, que estiverem em um leito de dor, que estiverem desamparados. Pedimos licença para vibrar pela querida casa que nos acolhe, o nosso CAE Estrela de Luz. Vibremos muito amor por todos os nossos parentes, por todos os nossos familiares, aqueles que nos dão o prazer e a honra de conviverem conosco em nosso lar. Pedimos licença para imaginar Jesus entrando no nosso lar, abençoando a cada um de nós. E é nesse momento que temos a figura do nosso Mestre Jesus em nosso pensamento, em nossa mente, é que pedimos para o nosso querido anjo da guarda que nos dê o passe do nosso tratamento. Por meio desse passe, vamos sentindo que nossas energias físicas, mentais, espirituais e emocionais vão se renovando, vão se alterando, modificando-se sempre para melhor. Vamos sentindo que luzes benfazejas caem dos céus sobre nós e vai nos cobrindo, essas luzes vão nos cobrindo da cabeça aos pés, formando uma cúpula protetora de muito amor. Essa cúpula nos manterá protegidos e amparados por toda essa semana, até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre permaneça em nossos corações, hoje e sempre.